Paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, que é Monglês novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Amizade de Jonatas para com Davi. Versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Versículo 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Versículo 4. E Jonas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até sua espada, seu arco e seu cinto. Versículo 5. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Versículo 6. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e danças com tufes com alegria e com instrumentos de música. O cântico das mulheres indigna a Saul. Versículo 7. E as mulheres tangendo se respondiam umas às outras, e dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os 10 milhares. Versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino. Versículo 9. E desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. Versículo 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Versículo 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: Engravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Versículo 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Versículo 13. Pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. Versículo 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Versículo 15. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Versículo 16. Porém todo o Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Versículo 17. Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a todos os filisteus. Versículo 18. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu, e qual é a minha vida e a minha família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Versículo 19. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meloalatita. Mical, a filha de Saul, ama a Davi e casa com ele. Versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. Versículo 21. E Saul disse: Eu lhe darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. Versículo 22. E Saul deu a ordem aos seus servos falar em secreto a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora,
pois, consente em ser genro do rei? Versículo 23. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem, pobre e desprezível? Versículo 24. E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Versículo 25. Então disse Saul: Assim direi a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Versículo 26. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio parece bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não havia cumprido. Versículo 27. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, ferindo dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha. Versículo 28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Versículo 29. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Versículo 30. E saindo os príncipes dos filisteus, sucedeu que, saindo eles, Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Mais no fim da leitura bíblica, espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe o like, se inscreva, deixe seu comentário. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.